Casamento tem pro lado do mal também. O mal também une casal de mentira. Você sabe por que surgiu o casamento civil? Eu disse assim, não. O casamento civil, na época que Deus instituiu, criou o casamento civil, foi por um objetivo. O objetivo que foi criado o casamento civil era justamente para isso aí. Então, você está recebendo pensão dele? Não. Tá, ele está na justiça. Então, naquela época, os homens enchiam a mulher de filho, saía para se divertir com as outras, abandonavam as coitadas, elas ficavam tudo criando os filhos sozinhas. Por isso que Deus criou o casamento civil. Para dar direito a essa mulher de quando eles abandonassem elas, ela tinha uma pensão. Para ela não ficar sozinha criando os filhos. Foi para isso que Deus criou o casamento civil. Eu já sei, eu não sabia disso aí. E tem mais uma coisa. Quando o mal entra numa casa, entra nos dois. Entra em você e entrou nele. Aí cria contenda, brigas, discussão. E ele só sucesso se você saiu da presença de Deus, você estava desprotegida. O mal não conseguiu entrar em você, mas conseguiu entrar nele. Por o fato, tá? Que você não foi. Ninguém pegou na sua mão e trouxe você para a igreja, não. O próprio Deus trouxe você. Olha que coisa incrível. E eu lhe digo uma coisa, você está disposta a aceitar ele de volta? Ou você quer esquecer ele? Porque a decisão é sua. Eu já estou decidido. E eu me apaixonando por um pastor. Eu disse assim, Senhor, na minha mente, Senhor, esse pastor só pode ser casado. Mas pensa que eu queria era um homem desse? E imaginando lá as coisas, homem de fé. E não queria sair, não. Uma paz tão grande que eu tava ali conversando com ele. Então eu não tava conversando com o homem, eu tava conversando com o próprio Deus. Porque eu sabia a imperfeição do homem. Eu já tava sabendo. E ele disse assim, você sabe como é que um soldado vai para uma guerra? Eu disse assim, armado. Pois é. Pois é desse jeito que a senhora tem que estar armada. Mas para a senhora, para Deus poder vencer, você tem que fazer a sua parte. Diz qual é a minha parte? Você não pode faltar nem terça nem domingo. Nem terça e nem domingo. Uma batalha espiritual vai começar em você. Você vai ser liberta. Mas com 10 dias, o seu marido vai estar de volta. Isso aí ele pegou, foi de surpresa. Aí ali abateu a incredulidade minha. Não acredito. E um ano, pastor, um ano que eu tô separada dele, um ano. Eu já sei, querida, um ano
É um dia para Deus. Em 10 dias, ele vai estar de volta. E bateu na Bíblia. Disse assim, olha, se em 10 dias o seu marido não tiver de volta em casa, eu rasgo a Bíblia, porque ela não é verdadeira. Mas é como eu creio no poder de Deus, em 10 dias ele está de volta. E eu queria ter apaixonado por um pastor, querendo ter a fé dele. E como que a gente pode ver Deus dentro de um homem desse? Ninguém não vê. É a mente de Cristo que está nele. É a mente de Cristo que está em mim agora. E que o mundo, isso aí aconteceu há 20 anos atrás. Mas se fosse hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, eu não tinha perdido meu marido se eu fosse direto para a Universal. Porque neste mundo não tem homem como Jesus de Nazaré, pregador da verdade. Tem homens de Deus em cima do altar hoje que precisa ser homens de Deus igual a 20 anos atrás, onde esse pastor, não me lembro o nome dele, mas se eu for 20 anos atrás, lá na Igreja Universal da Sargento Hermínio, e perguntasse quem foi esse homem, eu descobria. E eu vou descobrir quem é ele. Quem é esse homem? Que eu não lembro dele. Porque ali estava diante dele uma mulher perdida, sem conhecimento espiritual, mas com coração enorme de Deus, com um dom enorme de Deus, que estava ali, estava querendo descobrir quem foi o culpado de destruir a família dela, que Deus construiu. E naquele momento eu disse assim, se esse inimigo existe, eu tenho que conhecer ele. Deus tem que me mostrar ele. Eu já saí da Igreja Universal, decidida em conhecer esse meu inimigo. Que era uma batalha na minha mente muito grande. Mas que eu tava do meu lado, um homem de fé, um homem de garra que não tem hoje. Estamos precisando ter homens de garra. Há 20 anos atrás tinha. Cadê os homens de garra hoje? Depois da pandemia, ficaram os homens de garra online. Eu estou vendo online. Pessoalmente mudou. Na igreja física mudou. Na minha igreja mudou. Eu tô noutra era. Eu tô sentindo a igreja fria. Glória a Deus, Deus quer assim. Não sei qual é o mover de Deus nessa história, mas que existe homens de Deus, sim,
que eu estou na igreja física e eu estou no online, estou estudando. Os dois. Glória a Deus. Porque Deus está nos dois. Vou na igreja física. Mas eu nunca vi um poder de Deus ser tão grande eu receber numa corrente online. Tanto na Igreja Universal, como de igreja que eu nem conheço. O poder de Deus está dentro do online. Porque eu sei da importância que tem a casa de Deus. E sei que a igreja de Deus está passando por a maior provação de fé. Que existe uma guerra muito grande e espiritual dentro das igrejas hoje. Pois bem, fui trabalhar com meu irmão, saí de lá, glória a Deus, na fé, firme na Universal, pastores me ensinam o caminho da fé, sem entender eu obedecia, às vezes desobedecia, e orando a Deus, mas nunca saí. Mas sempre me dizia algo, a errada sou eu, a errada não é eles, porque eles falam tudo na palavra. Num belo dia, esse mesmo pastor que recebeu, me colocou de joelho, nós todos da Igreja Universal. Eu já estava forte, meu dom já estava sendo levantado. Não estava ainda um piso na igreja, estava chão batido. Meu joelho já estava doendo. Eu não queria pegar o envelope ainda, porque não era o momento. Eu dava oferta, fazer voto com Deus, eu não entendia o que era um voto. E o meu joelho já estava doendo, eu não queria pegar o envelope. Só quando Deus me tocasse. E me levantei. Quando eu me levantei, já vem ele. Por que que você saiu? Eu disse, pastor, meu joelho já estava doendo. Não é para ter saído, não. Tem que pegar o envelope. Eu disse assim, espera aí. Primeiro, eu só faço algo para Deus quando eu entendo. Para mim, para fazer uma coisa para Deus tem que ser com alegria e não na dor. E tem mais uma coisa. Se você me mostrar dentro da palavra de Deus o que você está querendo fazer é verdade, eu acredito em você, porque eu acredito na palavra. Eu não acredito em homem, não. Foi bem sincero com ele. E ele, como era um homem de Deus, o semblante do rosto dele me mostrou a alegria que ele sentiu. De eu ter falado aquelas palavras. Porque isso ali se viu também para ele. Porque era Deus ali. Ele disse assim, Dona Santana, a senhora está certíssima. Mas o que eu estou fazendo aqui é também de Deus. A senhora crê na palavra. A senhora não crê em homem. O que a senhora falou está dentro da Bíblia. Porque as palavras que a senhora falou não é da senhora, é de Deus. E o que eu estou fazendo aqui é de Deus. Quando a senhora vir agora, vai ficar sentadinha naquela cadeira. Tudo que eu pregar, a senhora vai ou lhe mostrar dentro da palavra. Eu assim, pastor, eu não estou disposta a errar mais não.
Só vou pegar o envelope quando eu entender do que eu tô pegando. Eu sou assim, gente. Não adianta querer mudar minha mente. A minha mente, ela é e sempre foi de Cristo. Amém?